O Marcel perdendo essa campanha, né, essa eleição à Câmara dos Deputados, eu entendo que não só o Marcel perdeu essa eleição, mas o Brasil inteiro sai derrotado dessa eleição. Para você que não me conhece, me chamo Gustavo Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde já, peço que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu joinha ou o seu dislike e coloque aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo. Nos últimos dias eu me esforcei ao máximo para divulgar e cobrar das pessoas ao máximo que apoiassem a candidatura à Câmara dos Deputados do Marcel Van Hatten do Partido Novo. É o partido que eu acredito, é o único hoje que eu confio, pois são ideais e valores ali estabelecidos na cartilha e no estatuto do partido que força os seus parlamentares a seguirem caminhos mais honestos, a seguirem caminhos de liberdade no Brasil. Infelizmente, nós vivemos governos muito estadistas, né, muito populistas, sempre populista, que aparelharam o nosso Estado de todas as formas, o judiciário, o legislativo e o executivo, e mais uma vez fica nítido exatamente isso. Né? Tanto o Marcel quanto o Kim Kataguiri, do Democratas, o Kim, né, de última hora, ele lançou ali o que ele chamou de candidatura de protesto. Ambos falaram ali, repetiram palavras de Jair Bolsonaro em 2017. Ele foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados em 2017 e, na ocasião, ele disse que era realmente, não com essas palavras, mas ele disse que a Câmara ela não deveria estar submissa ao Executivo da forma como ela estava na época, em 2017. E o que nós vimos hoje, né, no dia de ontem, no caso, foi se repetir mais uma vez essa triste história. Arthur Lira ele foi eleito com 302 votos, o Baleia Rossi obteve 145 votos, o Marcel Van Hatten obteve 13 votos e o Kim Kataguiri 2 votos. Né? Então seriam os nomes aí, né, da posição, a oposição, o grupo de oposição, né, e duas candidaturas muito importantes de forma independentes, né, que seria do Kim e do Marcel Van Hatten, né. E infelizmente, né, Jair Bolsonaro mostra que na prática, né, ele é totalmente ao contrário daquilo né, de tudo que ele prometeu, né, prometeu mais de 3 bilhões de reais em verbas, né, em emendas parlamentares para conquistar todo esse apoio, né, usou da polarização também para se ganhar. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que Arthur Lira, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, é uma boa pessoa, mas eu sinto lhe informar, se você é uma pessoa que ainda acredita nisso, não, ele não é. Só para que você tenha uma noção, existe algo que eles chamam de linha sucessória à presidência. Então, se o presidente sofre um impeachment, se a chapa sofre um impeachment, ou se eles são destituídos do cargo, quem assumiria seriam aqueles que estão na linha sucessória. Arthur Lira, ele não poderia assumir porque ele é réu, e réu não pode assumir a presidência do Brasil. Né? Então, Arthur Lira, além dele ser condenado em segunda instância, ele ainda é réu, né? Ou seja, ele foi condenado em primeira instância sobre improbidade administrativa, recorreu, perdeu na segunda instância, então, assim, não tem nem o que ser dito. E além disso, ele ainda é réu pela Lava Jato, né, pela força-tarefa da Lava Jato. Então, ele não poderia, né, pegando ali as leis, ele não poderia assumir a presidência da República. Né? Então, assim, uma situação deprimente, né, é uma derrota não só para o Marcel, não só para o Partido Novo que vem lutando desde 2015, mas também uma derrota para o Brasil, porque com isso, eu, pelo menos particularmente, na minha opinião pessoal, eu perco as esperanças de que as reformas prometidas pelo Jair Bolsonaro vão passar. Né? Eu acredito que não, então, infelizmente, eu acho muito difícil o Arthur Lira votar a prisão em segunda instância, votar o fim do foro privilegiado, sabe, passar as reformas administrativa e tributária. Eu acho realmente muito difícil que isso aconteça. Mas ele está eleito dentro do processo democrático da própria Câmara dos Deputados e a gente tem que respeitar esse fato e apenas desejar um bom governo a ele, né? E cobrar, obviamente, né? A cada dia que passa, cobrar
ele sobre tudo que eles prometeram. Agora, uma coisa é fato, né? O primeiro ato do Arthur Lira como presidente da Câmara foi anular a candidatura da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, das 6 vagas ali disponíveis que iriam compor ali a mesa diretora da presidência da Câmara, 5 vagas, após ele anular a votação, vão para justamente os partidos que apoiaram a sua candidatura. Então já começa nesse conchavo, já começa fechando a mesa diretora sem a possibilidade de uma oposição direta declarada, né? São todos ali pessoas do mesmo conluio, né? Então dificilmente a mesa diretora vai se opor ao que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai fazer nos próximos dias. E isso já demonstra como eles querem se manter submissos ao executivo, tendo em vista que Arthur Lira foi um candidato eleito com o apoio do executivo, né? Então, quanto a isso, não tem muito o que ser dito. Agora vamos ver quais serão os próximos passos, né, do Arthur Lira como presidente. Outra coisa que ficou muito clara para mim é que ele obteve a maioria dos votos para ganhar em primeiro turno. Isso deixa claro que, somando essa questão à popularidade atual do Bolsonaro, que gira em torno de 25%, por mais que exista um crime de responsabilidade comprovado hoje, se fosse ontem a votação de um pedido de impeachment, esse pedido não passaria da Câmara dos Deputados, porque Jair Bolsonaro ainda tem, através desse toma lá, como disse o Kim Takagiri, não é mais um toma lá, dá cá, é um toma lá, porque ele só está dando, mas não tá recebendo nada, né? Geralmente, olha, toma aqui essas emendas parlamentares, mas passa aqui os meus projetos, e isso não está acontecendo, né? O fato é esse, né? Que as reformas muitas reformas nem sequer foram apresentadas pelo governo. Então realmente uma situação assim de catástrofe. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais em educação, né? Investir cada vez mais em falar sobre política, sair da indignação e partir de fato para a ação. Não tem mais como nós ficarmos parados. Onde eu paro, a liberdade que é me dada, eu falo sobre o Partido Novo, eu falo sobre os ideais do liberalismo, eu falo sobre a questão econômica, como o nosso Estado está inchado e como ele tem que diminuir, né? Então, o fato é esse, né? A posição conquista o governo, conquista a Câmara Federal, e com isso, pelo menos, eles não terão mais como falar ali, dar uma desculpa de que não passa os projetos, já que eles têm, obviamente, a maioria na Câmara Federal. Então não tem porquê em 2 anos eles não colocarem todos os projetos para passar. Quem sabe, né? A gente tem que, às vezes, acreditar em milagres também. Então, enfim, o vídeo de hoje era só para fazer esse briefing aí, essa análise sobre o dia de ontem, sobre essa eleição. Teve a eleição no Senado também. Confesso que eu não acompanhei de forma tão assídua quanto. Mas vejamos aí quais serão os próximos acontecimentos da nossa política brasileira. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!